Tem uma frase do Sêneca que diz mais ou menos o seguinte: sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado, não a mulher. E eu acabei de finalizar a minha formação como mergulhador, o primeiro nível aí do meu curso de mergulho, hoje mesmo, algumas horas atrás. E aí eu sempre gosto de trazer para a perspectiva de que, eu tô agora mesmo na Tailândia, aqui na ilha de Koh Tao, finalizei o curso de mergulho, eu tenho N motivos de sobra para ser grato pela minha vida. E eu continuo exercitando isso todo dia, porque o ser humano se acostuma muito fácil e é fácil tu deixar de praticar isso se tu não faz o constante ato de se lembrar. Olha, o fato de eu estar aqui agora é uma consequência de imensas atitudes tomadas há um mês, há um ano, há 5 anos atrás, que de pouco em pouco foram sementes plantadas em solo fértil e constantemente cultivadas, né? É importante cultivar a semente, não adianta só plantar. Eu coloco em retrospectiva as coisas que me aconteceram, né, e que eu promovi na minha vida, que me possibilitaram estar aqui. Eu lembro lá em 2015, quando o meu sócio Felipe Marques foi para a Tailândia e passou 3 meses aqui, viajando, conhecendo e trabalhando também. 6 anos depois, 7 anos depois, cá estou eu fazendo a mesma coisa, só que por um mês. E eu lembro de ver aquela cena, de certa forma, como uma certa inspiração e querer, de alguma forma, aquilo para mim. Mas não... Isso era um desejo mais subconsciente, eu não afirmei, digamos assim, com clareza total e visualizei esse cenário. Mas eu tinha, sim, a noção de querer praticar o nomadismo digital, né, que é constantemente viajar e trabalhar, e por sinal isso depende de muita organização e disciplina, em algum momento da minha vida. E desde que eu comecei, digamos assim, a trabalhar com o Felipe, e depois foram surgindo outras oportunidades, ainda estou com ele, mas também tendo outras frentes de negócios à frente, eu fui vendo que isso era uma realidade totalmente palpável no universo digital, né, que foi onde eu comecei, foi onde eu construí tudo isso. Estando com pessoas certas, me posicionando nos lugares em que, a prosperidade circulava, em que pessoas influentes e de boas energias estavam, eu fui vendo que potencializava a minha capacidade de desfrutar da vida, como também de crescer, como também de influenciar pessoas e causar um maior impacto no mundo, conforme eu me posicionava para estar nesses ambientes, me conectando com essas pessoas, fazendo por onde e principalmente trabalhando duro, com moderação, porque não adianta ter burnout e ficar fora do ar por conta de excesso de trabalho por muitos longos períodos. Porque pequenas doses de excesso de trabalho são bem-vindas até um certo ponto. Estou aqui já há uns 18 dias mais ou menos na Tailândia, acabei de finalizar o curso de mergulho e tendo que conciliar também o aproveitar a viagem com um curso de mergulho à frente, com 3 frentes de operações em business acontecendo no Brasil, num fuso horário contrário, que eu estou há 10 horas à frente, né, fazendo reunião aí 11 horas da noite, 6 horas e meia da noite, o que 6 horas e meia até é tranquilo, né? São pontos que eu vejo, tem um certo preço a se pagar também para viver essa realidade. Graças a Deus eu me preparei para isso, porque eu já sabia trabalhar remoto, já tenho a capacidade de me concentrar quase que em todos os ambientes, então não é para mim algo totalmente outro mundo, mas é algo que eu constantemente trago para a disciplina de que, isso foi construído, em algum momento da minha vida eu já queria essa realidade para mim e eu fiz ela acontecer com base no posicionamento correto, nas atitudes corretas e principalmente na forma de pensar correta, porque se eu não tivesse pensamento alinhado com isso, as minhas atitudes não seriam alinhadas com isso, eu não estaria vivendo essa realidade. Então, cada vez mais, eu tenho cada vez mais sinais de que a realidade ela é construída. Com certeza, você teve e terá sinais, eventos atípicos que vão mudar a sua vida para melhor, para pior, e esse é o jogo de ser um ser humano. Mas a maior parte das circunstâncias que te definem como a pessoa que você é e a vida que você tem, são atitudes conscientes em médios e longos prazos que acabam te levando para o lugar onde você está agora. Então cada vez mais me traz esse senso de que, grandes coisas na vida demandam tempo, é um jogo de médio e longo prazo, dependendo do teu objetivo. Situações extraordinárias podem e vão acontecer conforme você nutre o seu ser em direção àquele objetivo em específico constantemente, de preferência com um planejamento, né? Mas como estar aqui na Tailândia não foi planejado,
Foi, digamos assim, um alinhamento de circunstâncias e conexões com pessoas que me possibilitaram estar aqui e principalmente poder me sustentar aqui, né? Porque estou fazendo isso por minha conta, não é nenhum tipo de patrocínio nem nada. E eu só agradeço, tenho, como eu falei no início do vídeo, inúmeros motivos para agradecer. Mas tem um ponto interessante nisso tudo também. Em várias circunstâncias, e isso eu te trago para a presença, muitas vezes uma meta em específica que você tenha, um objetivo muito extraordinário que você tenha, pode estar muito mais palpável do que você pensa. O curso de mergulho e o curso de paraquedismo, que são dois cursos que eu já fiz e que eram sonhos para mim. Quando eu fui ver na prática, a possibilidade de fazê-los era muito mais fácil do que todo o esforço que eu estava construindo na minha cabeça, de ter que ir fazer o curso e tudo mais. Quando eu vi, era só acumular o capital necessário, o investimento necessário, se deslocar até um lugar, dedicar 4 dias no máximo e se formar. As coisas são simples e às vezes a gente dificulta demais. Na audiência em que eu e o Felipe Marques trabalhamos, que é uma audiência mais jovem, digamos assim, na casa ali dos 18 a 26, 27 anos, eu tenho 25, a gente vê que constantemente um ponto que é trazido em questão é o sair da casa dos pais. E aí, esse objetivo às vezes está muito distante da realidade da pessoa, sendo que ela nunca olhou quanto é um custo de um aluguel, ela nunca olhou quais oportunidades tem ali nas redondezas ou nas cidades vizinhas, quando vê ainda mais barato. Então ela nunca entrou em contato com quais são as variáveis que circundam essa realidade. Às vezes a pessoa acha que sair da casa dos pais é um passo gigantesco, quando vê ela só precisa dedicar às vezes R$600 por mês para um aluguel, dependendo da cidade, com certeza, né, e do tipo de lugar que ela vai morar. E ela tem uma renda ali de 1.200 e já consegue, entende? E é um passo simples a se fazer. Só que às vezes é construído com uma narrativa muito atemorizante. Eu lembro até do meu caso, em 2021, quando eu resolvi mudar de Florianópolis para Alphaville, que eu ia ter um custo de vida que eu jamais tive na minha vida, mas que eu sabia que era um salto de confiança que eu ia ter, porque eu sabia que eu ia dar um jeito e me virar e fazer acontecer, e tinha sinais de que isso estava para dar certo, basicamente. E é isso que tomei essa decisão, com dificuldade, de certa forma dei uma titubeada, assim, uma hesitada, mas fiz acontecer. E essa decisão me possibilitou estar aqui hoje, porque me uni com pessoas que fortemente me alavancaram e eu também potencializei-as, porque é um jogo de soma, né, dupla, onde é um ganha-ganha, e isso acabou se refletindo nessa realidade aqui e agora. E é algo que eu constantemente trago para a realidade também. O crescimento mora onde há conflito interno, onde há desconforto. E, meu Deus, a decisão de arcar com um aluguel que eu jamais tinha lidado, elevar o meu custo de vida a um patamar que eu nunca tinha tido em 2021, foi algo que eu tomei tremendo, uma decisão que eu tomei assim com o cu na mão, apesar de ter reserva de emergência e ter todos os backups para isso, mas foi uma decisão desconfortável que me proporcionou estar aqui agora. Não sei se isso aconteceria se eu não estivesse estado lá. Essa é a principal lição desse vídeo. Ter noção de que o crescimento mora, a maioria das vezes, em situações de conflito interno e desconforto, que a realidade é construída a cada dia e que, às vezes, muitas vezes, uma meta que você tem, um objetivo que você tem, está muito mais próximo do que você imagina. Basta você ter noção de quais esforços e custos e circunstâncias são necessárias para você atingir essa realidade. Então, meu Deus, muitos desbloqueios. Eu espero que eu ter conseguido te passar alguns deles nesse vídeo. Se você curtiu, deixa um like, aproveita para assistir esses 2 vídeos que apareceram aqui na tela agora. A gente se vê no próximo. Um abração aqui de Koh Tao, Tailândia. E muita gratidão, porque gratidão é um ato a ser praticado e exercitado, senão a gente esquece de agradecer. Valeu e até a próxima.